Shalom, meus amados. Eu sou o pastor Maurício Bucão Souza e venho meditar com vocês aqui sobre a inversão de valores. E para isso, eu quero trazer o livro de Jonas aqui, para a gente meditar um pouquinho. Jonas tem 4 capítulos e eu vou dar uma pincelada aqui do 1 até o 4, sem ler, para não ficar muito pesado. Mas observe, Jonas, ele foi considerado um profeta teimoso, um profeta desobediente. Será que não teve alguma razão para ele ser tão... Por que um profeta que fala a palavra de Deus fica assim com o coração tão duro? Mas, gente, olhe bem, Nínive, Deus queria que ele profetizasse em Nínive para Nínive se arrepender. E ele tinha um trauma contra Nínive, ele tinha dores contra Nínive. Nínive era um povo perverso, ele esfolava o ser humano vivo, ele estuprava mulheres. Inclusive, alguns autores, não está na Bíblia, eu tenho que deixar isso claro, mas está nos livros históricos. Dizem que estupraram a irmã dela e tiraram a pele do pai dele até morrer. Independente disso, porque não está na Bíblia essa parte, independente disso, era um povo que gerou uma revolta no coração de Jonas. E Deus queria curar isso. Esse é o principal objetivo. Por quê? Porque Jonas, ele entra no barco e vai fugir. Ele vai fugir para Tarsis, ele paga uma passagem. Mas como todo fujão, se esconde. Ele pagou uma passagem, ele era para ir de primeira classe, mas ele foi no porão do barco, até Deus mandar uma tempestade. E vocês sabem da história, jogaram as coisas de valores para fora e não adiantou nada, porque tinha que jogar o que é correto jogar. Tem coisas em sua vida aí que não era para estar aí. Tem pessoas em sua vida que não era para estar aí. Enquanto você não tirar, enquanto você não se livrar, o barco não vai para frente, não. Essa é a visão do capitão. Então, até o ponto que o capitão, depois de saber que foi Jonas, ele próprio admitir, pegou Jonas e lançou ao mar. E ali, gente, podia ter acabado essa história, né? O capitão conseguiu depois ir para o caminho dele. Por quê? Porque ele tirou do barco aquilo que não prestava, ele tirou da vida dele aquilo que não era para estar na vida dele. Mas Jonas poderia ter morrido. E aí eu te pergunto, por que Deus não usou outro profeta? Se nós somos substituíveis, o único que não é substituível é Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, não é isso? O Espírito Santo que habita dentro de nós. Porque o objetivo de Deus principal não era converter Nínive. Tanto que futuramente, se você continuar lendo os evangelhos, novamente Nínive vai cair, ele vai voltar às velhas práticas e Deus vai se irar contra essa cidade vai ser destruída. Então assim, não tem nada a ver com isso. Mas ele queria curar algo no coração de Jonas. Ei, você, que às vezes está passando tanta coisa e Deus insiste em você, ele quer te curar, ele quer te tirar dessa dor. Quem tem problema naquela família, Deus vai colocar justamente num ambiente igual àquela família. Ei, você tem problema com relacionamentos, Deus vai colocar ali. Tem problema com finanças, não vai sair dali enquanto não resolver. Porque Deus trata a sua dor te colocando na causa dessa dor, no cerne da questão. Ai, a gente reclama tanto de Deus e ele fala assim, olha, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ore em secreto ao Pai. Ei, nessa hora você pode dizer ao Senhor que Jonas disse, eu não quero ir porque o Senhor está fazendo isso. Olha, Senhor, o Senhor está errado. Não tem problema. Ele vai provar que a gente estava errado, mas até quando a gente perde, que a gente vai perder para Deus, a gente está ganhando, gente. E ali vocês conhecem a história. Um grande peixe engole Jonas e lança-o na praia. Aquilo ali, se alguém viu aquela cena ali, já deviam ficar espantados, né? Então Jonas já deve ter, igual quando Moisés abriu o Mar Vermelho, as histórias se espalham e falam, olha, ali tem um homem poderoso. E quando Jonas abre a boca para pregar, arrependam-se, ele se arrepende. Agora eu quero entrar onde eu comecei. Que Deus fala assim, ó gente, isso aqui é tão forte. Por quê? Porque a gente acha que não é com a gente, mas é. A gente fala, aquele que não ama o homem, o ser humano, a quem vê, como pode dizer que ama a Deus a quem não vê? E Deus diz que nós somos hipócritas, mentirosos quando a gente diz isso. Quem ama a Deus, ama o ser humano. E aqui, Jonas, e aí vocês vão acompanhar em Jonas capítulo 4, ele se afasta para o lado leste da cidade e fica revoltado, gente. Ele fala, como é que o Senhor pôde perdoar essas pessoas? Como é que o Senhor pôde ter compaixão por esse povo tão cruel? E Deus faz crescer uma árvore, um arbusto, uma planta, e faz sombra na cabeça de Jonas. E ali Jonas pega
um amor por essa planta. Mas Deus manda um verme e mata a planta. E o sol começa a bater na cabeça de Jonas. Ouça isso aqui. E ele começa a quase desmaiar. E ali ele pede a morte para o Senhor. Ele pede a morte. Ele fica irritado com Deus porque matou aquela planta. E Deus fala para ele o que eu falei de amar o homem. Deus fala assim: como você pode ter compaixão por uma planta e você não quer que eu tenha compaixão por um povo? Reflita nisso um pouquinho. Como você tem compaixão por uma planta e não tem compaixão por um ser humano? A gente pode ler isso aqui e diz: olha aí, Deus botou Jonas no lugar dele. Mas será que a gente, se não descuidar, não está fazendo a mesma coisa? Não é não? Eu vejo tanta gente colocando... Eu tenho 2 cachorrinhos, amo-os demais, demais, demais. São a coisa mais linda. Mas eles não são mais importantes do que o ser humano. O plano de salvação é para o ser humano. Sim, o cachorro tem alma, o cachorro tem o sopro de vida, mas o plano de salvação é para o ser humano. Para onde vão os cachorrinhos? Deus mesmo na Bíblia diz: não é para vocês saberem, tudo isso é vaidade. Descansem em mim, mas o importante é o ser humano. Aí a gente vê... Eu respeito muito, né, as pessoas que conseguem fazer dietas e são vegetarianos, não tem nada a ver isso aqui. Mas muitos dizem assim, ó, como você pode comer carne e saber que um animal morreu por causa disso? Mas em contrapartida, ela tem um animalzinho e ela alimenta com ração feita de carne. Mas ali não pensa. Por quê? Porque a gente inversão de valores, a gente coloca os cachorrinhos, que são amáveis, que são lindos, que amam, na frente do ser humano. Quer ver outro caso? Política. E aí? Um povo violento que é Nínive. Políticos violentos, políticos ladrões. A gente tem compaixão por esses ou a gente só está xingando esses? A gente quer que Deus perdoe eles, que eles cheguem ao arrependimento, óbvio antes, ou a gente só ataca eles e nem ora por eles? Percebem? Ah, pastor, mas isso aqui não... É Bíblia. Nós fomos chamados para amar quem nos persegue. Ei, ser humano é o mais importante aqui nessa terra. Viu? Comece com sua família e comece também por aqueles que te perseguem. Senão, a gente está agindo igualzinho a Jonas. E eu te digo mais, se o seu coração estiver no Senhor, Ele vai te colocar em ambientes até você amar o ser humano acima dos animais, dos outros animais e acima das coisas. Por quê? O cachorrinho, o gatinho, são seres lindos, né? A gente cuida, a gente brinca, mas tem gente que ainda coloca objetos e diz que perdeu a vida inteira porque perdeu o trabalho. A vida dela é o trabalho, a vida dela é aquela coisa, a vida dela é aquele hobby, a vida dela é aquela vestimenta. E Deus está lá triste. Ele disse: não, meu filho e minha filha, eu sou suficiente, sabe? Deus é suficiente em nossas vidas. Ele é suficiente o tempo inteiro. Não há outro. Deus é suficiente em sua vida. E Ele te falou: ame ao próximo como a ti mesmo. Primeiro se ame para poder aplicar essa mesma medida de amor que você tem por você no próximo. E aí você nunca mais vai colocar um pé de planta na frente de um ser humano, seja ele o pior que for. Deus abençoe sua vida e até a próxima palavra. Em nome de Jesus. Shalom, shalom.